Está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Bruno Seligman de Menezes, professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano, mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, doutorando pela Universidade de Buenos Aires. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui no programa e estar ingressando aqui na Unifra como professor. Há cerca de 10 anos saí daqui como egresso da Faculdade de Direito, da terceira turma de Direito, e agora retorno para um curso absolutamente estruturado e absolutamente reconhecido no cenário jurídico. É uma satisfação imensa. O Bruno é uma das referências, em direito penal aqui da cidade e, em razão disso, o convidei para tratar do tema aumento da violência urbana. O que é possível referir sobre esse tema tão intrigante, tão importante de início, Bruno? Bom, o fenômeno da violência é um fenômeno que vem preocupando ao longo dos anos. Não raras vezes nós abrimos o jornal e aparece estatística sobre o aumento da violência, o aumento dos latrocínios, dos homicídios. Então isso é uma coisa que tem ocupado muito os pesquisadores das áreas relacionadas às ciências criminais e é algo que vem inquietado a população em geral. Então, causa-se uma sensação de que nós estamos vivendo, e essas expressões são expressões recorrentes, uma guerra civil. Essa questão da violência urbana, ela precisa ser analisada sob uma ótica de um fenômeno absolutamente complexo. E fenômenos complexos eles precisam ser tratados com tratamentos complexos. Então, não basta que nós tentemos resolver o problema da violência apenas com o aumento do direito penal ou do encarceramento. Nós precisamos tratar isso sob um aspecto multifacetado. Então, existem causas penais, mas existem causas sociais a serem tratadas. Existe uma série de questões que nós precisamos colocar o dedo. Por exemplo, o encarceramento em massa, ele é um fenômeno que, em vez de diminuir a violência, ele aumenta. Porque há pessoas que não precisariam estar presas, que, estando presas, acabam se qualificando nesse mundo do crime. Mas eu te pergunto o seguinte, esse é um problema que, para o direito penal, ele é das últimas décadas, ou o fato em si, criminalidade, claro que sempre foi preocupação do direito penal, mas digamos que enquanto fenômeno isso passa a ter uma importância de um tempo para cá. Seria correto esse raciocínio, professor? Sem dúvida. Na verdade, para a criminologia em especial, que é aquela ciência um pouco mais complexa, que se socorre também da sociologia, se socorre de demais ciências sociais, o crime, ao longo dos últimos 200 anos, ele tentou ser explicado de diversas formas. Então, tentaram explicar o crime sob um aspecto biológico, que a pessoa era predeterminada a cometer crimes. Depois, sob um aspecto psicológico, que a pessoa tinha um transtorno mental. Depois, nós chegamos em causas sociais, que o crime era algo próprio da pobreza. E depois nós chegamos em algo que é o que nós temos hoje. O crime não é próprio da pobreza. Nós vemos, ao mesmo tempo, pessoas miseráveis cometendo crimes, nós vemos a Operação Lava Jato, com as pessoas mais ricas da República estando presas hoje pelo cometimento de crimes econômicos. Então a criminalidade, ela nem sempre está relacionada a uma causa de natureza social. Então, nos últimos 50 anos, a criminologia conseguiu explicar a criminalidade sem explicá-la. Então, a criminalidade é fruto de associações as mais variadas. Então, nós temos pessoas pobres que não cometem crime, nós temos pessoas ricas que cometem crime, e isso está relacionado com a forma como se associam. E a partir daí, o fenômeno da violência ele começa a ser estudado nessa complexidade. As causas para esse fenômeno são as mais diversas possíveis. Nós podemos buscar causas dentro de aspectos puramente psicológicos, por exemplo, como antropológicos, como sociológicos. Existe essa multiplicidade de possibilidades aí. Acabaria dando suporte na tua percepção sobre um incentivo à criminalidade, ou aumento da criminalidade? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos compreender o crime como algo que é de uma necessidade humana, como aquele crime que decorre de uma situação muito particular, de uma pessoa que não precisaria cometê-lo e está numa situação de revolta, de transtorno e acaba cometendo. Então nós temos crimes que são crimes decorrentes de necessidades muito pontuais, como crimes decorrentes de patologias, ou crimes decorrentes da criminalidade que é inata ao ser humano. Nós não podemos admitir uma sociedade sem crime. O crime faz parte da sociedade. O que nós precisamos fazer é minimizar as consequências desse crime, tentando tratá-lo efetivamente na origem. E para isso nós precisamos ter aquele olho cirúrgico para identificar aonde está a origem disso. Lá no direito penal se fala muito na relação
né, do aumento do crime com o aumento da sensação de impunidade das pessoas. Você vê isso como algo que caminha lado a lado, algo diretamente relacionado? Essa pergunta ela é imprescindível para se analisar essa questão. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a sensação de impunidade está na boca de todos, basta fazer uma pesquisa com a população, todo mundo vai falar da impunidade, nós estamos com a terceira maior população carcerária do mundo. Nós estamos caminhando a passos larguíssimos para nos tornar, nos próximos 3, 4, 5 anos, a maior população carcerária do mundo. E a prova disso é que nos últimos 10 anos o Brasil aumentou 160% a sua taxa de encarceramento, que é a quantidade de presos por 100 mil habitantes. Ao passo em que China e Estados Unidos, que estão na frente do Brasil, aumentaram 23% os Estados Unidos e 13% a China. Então nós vamos invariavelmente ultrapassá-los dentro de pouquíssimo tempo. Então, o que nos faz ter uma sensação de impunidade se nós somos um dos países que mais prende, que mais pune no mundo? É uma constatação que decorre disso. Nós punimos muito, mas nós punimos mal. Então nós não precisamos punir mais, nós precisamos punir melhor. O que é punir melhor? É uma palavra que ela recorrentemente é utilizada em aulas de direito penal, que é a ressocialização, que hoje ela é um mito. Hoje nós temos índices de reincidência que extrapolam 70%. Então nós estamos ressocializando talvez 30%, eu seria otimista em dizer isso, mas acredito que perto disso. Seriam pessoas que chegaram no sistema carcerário e não retornaram a ele. Quando 70% está voltando novamente criminalizado, muitas vezes a partir de uma criminalidade mais violenta do que a primeira que lhe colocou lá. Agora, há uma relação direta entre isso que você está dizendo e o processo penal, a estrutura do processo penal, a própria lei de execução penal, né? E também, talvez, eu gostaria de ouvir sobre isso, até a própria lógica ali das prisões preventivas, né? Esse tripé aí funcionaria em movimento com, necessariamente, o aumento da sensação de impunidade, porque isso gera aquele fenômeno, né? A polícia consegue prender alguém e horas depois ele consegue um alvará de soltura. Então, e as pessoas, elas visualizam isso como um desserviço a elas próprias. Sem sombra Como é que de dúvida. o direito penal visualiza essa questão? Sem sombra de dúvida. Essa percepção de que a polícia prende, o judiciário solta, ela é algo que está muito presente em nós. Nós temos algo que a história do processo penal vai nos mostrar. Nosso Código de Processo Penal ele é um código que Getúlio Vargas recebeu da Itália de Mussolini, é um código de matizes assumidamente fascistas. Então esse código ele era um código de supressão de liberdades individuais. Então o sujeito que era preso em flagrante, ele tenderia a responder todo o processo preso, mesmo sem ter sido julgado. Crimes inafiançáveis, que nós costumamos falar, eles eram crimes que não permitiriam a liberdade provisória sob hipótese alguma. E nós tivemos na contramão desse código uma Constituição que faz, no dia de hoje, 27 anos, ela devolveu ao cidadão liberdades individuais que haviam sido suprimidas por 30 anos. Então, nós precisamos balancear isso. E a partir dessa Constituição de 88, a liberdade voltou a ser a regra e não a prisão. Então, o sujeito, mesmo preso em flagrante, ele teria o direito de responder em liberdade. O que isso faz? Passa a criar aquela sensação de impunidade, que as pessoas percebem a ocorrência de um crime, mas o sujeito é imediatamente colocado em liberdade. Poxa, o judiciário não funciona. O judiciário não funciona, o judiciário está na contramão da sociedade. E a partir dessa espera por uma decisão condenatória, que muitas vezes demora 4, 5 anos, se passa a ter a certeza de que o judiciário efetivamente não funciona. Só que esta lógica que nós estamos lamentavelmente implementando ao longo desses últimos anos, de agora prender imediatamente a pessoa para dar à sociedade essa satisfação de justiça, essa lógica vem também causando um efeito perverso, que é ou manter presa uma pessoa por 2, 3, 4 anos e essa pessoa acabar sendo absolvida, ou então acabar prendendo essa pessoa por 2, 3 ou 4 anos e essa pessoa acabar sendo condenada e depois de condenada já ter direito a cumprir o restante da sua pena num regime menos gravoso. Então, se é ruim eu ver uma pessoa cometendo crimes e essa pessoa não ser presa, também é ruim eu ver a pessoa, enquanto não tem nada que afirma que ela cometeu o crime, presa, depois da sentença ela vai para a liberdade. Então também dá uma sensação de que o judiciário não funciona. Mas tu vê o aumento da criminalidade relacionado diretamente a isso? Essa insuficiência da legislação, vamos chamar assim. Eu acho que em parte disso. Existe uma ideia muito frequente de que aqueles
presos, talvez não necessariamente os cautelares, mas aqueles que estão naqueles regimes menos rígidos, que seriam os regimes aberto e semiaberto, eles seriam responsáveis por uma criminalidade urbana muito elevada. Então é o seguinte, o sujeito está trabalhando, capinando um canteiro numa avenida, o sujeito está trabalhando em determinado lugar e ocorre um crime patrimonial. A primeira suspeita acaba sendo para esse tipo de preso. Em parte, isso decorre de um preconceito porque ele já foi condenado, então significa que ele vai continuar cometendo crimes o resto da vida. E, por outro lado, tem um fundo de procedência, que é o fato de que o Estado, para esses presos, o Estado não exerce controle algum. Então, isso é uma falha do Estado. Punir uma pessoa com certa liberdade pressupõe que haja um controle sobre essa liberdade. Se não houver o controle, naturalmente a situação vai ficar mais propensa ao sujeito retornar a delinquir. Então, existe o Estado, ele é rígido na hora de punir, dar uma sentença condenatória ou de prender preventivamente, mas ele não tem essa rigidez na hora de controlar as medidas mais flexíveis. Te dou um exemplo associado à questão das prisões cautelares. Nós introduzimos a tornozeleira eletrônica há alguns anos no nosso ordenamento. Ou seja, isso seria uma medida fantástica para evitar que algumas pessoas fossem ao presídio, mas elas ficariam sob um controle com a tornozeleira. Agora, esse controle implica que se a pessoa sair do perímetro ao qual ela está vinculada, tem que uma viatura imediatamente se deslocar até lá. Não dá para dar um espaço de 2, 3, 4 horas para essa pessoa até alguém se dar conta que ela saiu do seu perímetro. Esse controle não existe. Então é evidente que a partir da primeira vez que a pessoa tentar sair do seu perímetro e ela notar que não houve nada, ela vai se sentir autorizada a violar isso. E aí aquela lógica, que é a lógica do autocontrole, que é eu não mantenho preso, mas a pessoa tem que se controlar, ela cai por terra. O que a sociedade geralmente não aceita é o tempo do processo, não é, Bruno? Sem sombra de dúvida. E isso se aplica a qualquer processo. Isso tem no processo penal, isso tem no processo civil, tem no processo do trabalho. O processo tem o seu tempo. E há um custo relacionado a isso também, que talvez seja o custo do próprio tempo. Como que tu trabalhas essa questão em sala de aula para preparar o aluno a essa questão da temporalidade do processo e da reação da sociedade para com a resposta que ainda não vem ou não vem tão cedo? Sem sombra de dúvidas. Esse ponto eu conheço muito do teu trabalho relacionado ao processo eletrônico, que tem muito dessa discussão. É necessário incutir no aluno essa questão da temporalidade. O tempo do processo é um e o tempo da sociedade é outro. Nós mudamos muito nos últimos 20, 30 anos. E eu costumo brincar com alguns exemplos pontuais para mostrar isso. Antigamente, para se comprar uma televisão, para se comprar algum bem qualquer, se juntava esse dinheiro para depois se comprar. Com essa facilidade de crédito que ela serve para dar vazão a uma ansiedade que é muito do nosso tempo, nós acabamos comprando bens que nós não precisamos, com um dinheiro que nós não temos, porque nós temos um cartão que nos assegura um crédito a ser pago em 12 ou 24 meses. Então, isso é uma ansiedade desse nosso tempo, que ela pode ser vista na questão do consumo, mas ela pode ser vista na questão do uso indiscriminado de drogas lícitas, então é uma pequena frustração já dá ensejo a utilizar um antidepressivo, por exemplo, e isso, quando se chega em algo que é moroso por sua natureza como um processo, isso gera uma frustração, evidente que gera, não só no âmbito penal, como no âmbito civil, uma pessoa que está aguardando ver reconhecido um direito em um processo que tramita por 5, 6 anos, é claro que nós precisamos trabalhar isso com uma certa cautela. Em compensação, não se pode só colocar a culpa na sociedade. O Poder Judiciário, e aqui no nosso estado é possível ver essa comparação, nós temos uma Justiça Federal que implementou um processo eletrônico que é considerado o processo mais ágil e mais eficiente do país, ao passo em que nós temos um Poder Judiciário estadual que definiu um cronograma de implementação do seu processo eletrônico e não conseguiu honrar nenhuma das etapas. Essa relação do processo com o tempo realmente é uma relação muito interessante. Eu acho que a gente pode partir no segundo bloco exatamente dela. Nós precisamos fazer um intervalo agora. Perfeito. É possível? Claro. Fique conosco, nós já retornamos.
Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, já apresentei no primeiro bloco do programa, professor Bruno Seligman de Menezes, professor aqui do curso, advogado. Bruno, falávamos na relação entre tempo do processo, respostas, né, imediatas, que é o clamor da sociedade, e relações de impunidade. Tu vê nesse triângulo, nesse tripé, que foi a expressão que eu usei no primeiro bloco, um tripé que gera uma relação direta e que justifica muitas coisas no que tange ao aumento da criminalidade? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que o tempo excessivo de resposta do processo, ele não causa apenas dano à sociedade, ele também causa dano ao próprio réu. Porque a situação de se ver respondendo um processo que se arrasta ao longo de anos, e principalmente um processo criminal, que ele, mesmo sem haver uma sentença condenatória, ele já estigmatiza, ele é um custo bastante pesado de ser suportado. Existe um professor processualista penal, o professor Auri Lopes Júnior, que ele costuma dizer que o processo ele tem que atingir o equilíbrio do ciclista. Um ciclista que ande muito rápido, ele pode cair e causar danos tremendos, mas se ele andar muito devagar, a bicicleta não se equilibra. Esse é o custo que o processo tem que... Esse é o ponto de equilíbrio que o processo tem que chegar. Ele não pode ser muito lento, porque ele vai acabar excedendo os prazos razoáveis de tramitação, vai gerar uma resposta insuficiente para a sociedade e vai gerar uma estigmatização muito pesada para o acusado. Mas ele também não pode ser muito rápido, porque o processo ele nada mais é do que uma sucessão de etapas que tem razão de ser. O processo penal, principalmente, ele é um instrumento de efetivação de garantias individuais ao acusado. Ou seja, o acusado que tem o direito de ampla defesa, ele tem direito de contraditório àquela acusação que é deduzida contra ele tem uma presunção de inocência que lhe garante ascender aos tribunais superiores para recorrer de decisões que não lhe sejam favoráveis. Então nós não podemos acelerar excessivamente sob pena de nós subtrairmos dele esses direitos. Então é esse equilíbrio que nós precisamos ter. E aí, claro, se o Estado não consegue efetivar esse equilíbrio, vai gerar muito mais a sensação de impunidade e essa sensação vai ser geradora de criminalidade. Nós que somos da área, nós temos a noção exata do significado desse equilíbrio, né? O fato é que a sociedade não entende isso como algo produtivo ou algo satisfatório. Porque o próprio processo penal, se você for analisar, ele tem medidas antecipatórias, né, que geram um movimento que, em tese, iria contrário à sensação de impunidade. Eu cito, por exemplo, as próprias prisões preventivas, que funcionam. Prisões preventivas, as cautelares relacionadas a bens, quando nós estamos tratando com crimes econômicos. A criminalidade econômica, em que nós podemos apontar crimes de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, quase sempre os processos iniciam já com os bens dos acusados totalmente indisponíveis para garantir a reparação do dano. Funcionam também. Só que existe algo aqui que eu acho que vai além dessa sensação de impunidade. A sociedade ela não quer apenas a punição justa. A sociedade ela quer muitas vezes uma sensação de vingança. Então, não basta dizer que o sujeito teve uma pena justa, prevista em lei. Se essa pena não lhe causar sofrimento, ela não serve. E há uma situação bastante recente, que foi divulgada, acredito que há 2 semanas, era um presídio aqui no Rio Grande do Sul, em que alguns apenados fizeram uma festa. Em que um tocava violão, um outro se vestiu de mulher e dançava em cima de uma mesa, e um outro filmava. E isso foi divulgado como um verdadeiro escândalo, porque era uma festa feita por presos dentro do presídio. Mas era uma festa apenas com animação. Não se falava em drogas, não se falava em bebida alcoólica, não se falava em absolutamente nada, à exceção do celular que documentou tudo isso. Terminada a reportagem, a direção do presídio informava que os presos que participaram da festa responderiam a processos administrativos e que o preso que dançou em cima de uma mesa já havia sido transferido. Causa estranheza ver que a alegria é punida. Porque é como se a sociedade não admitisse que pessoas que estão cumprindo pena possam confraternizar, possam se sentir alegres. E isso diz muito sobre como a gente enfrenta a situação carcerária. Nós queremos
penas rígidas. Qual é a pena mais rígida? É prisão. Ah, mas é muito pouco, 30 anos. Isso se ouve falar largamente. E é uma lástima que não se tenha pena de morte, pena de tortura, pena perpétua. Se nós fizéssemos um plebiscito, isso seria aprovado com uma esmagadora maioria. Eu não sei se tu tens esses números, mas grande parte da população carcerária brasileira é composta por presos preventivos. Sim. O que as pessoas têm que entender é que são exceções legais. Exceções legais. No último relatório do Departamento Penitenciário, 41% dos presos são presos cautelares. Mas esse número ele nos leva a um equívoco. Porque, na verdade, são 50%. Por quê? Porque 41% são presos preventivos, 41% são presos em regime fechado e os outros 18% são pessoas que estão cumprindo pena, mas fora das penitenciárias, que seriam regime aberto e semiaberto, prisões domiciliares e as medidas de segurança dos inimputáveis. Então, dentro das penitenciárias, com a liberdade totalmente suprimida, é 50% cada um. 50% de pessoas condenadas e 50% de pessoas que podem vir a ser absolvidas, e que deveria ser a exceção. Quem nos acompanha desde o início do programa pôde verificar que a gente relacionou o aumento da criminalidade com a questão do processo, do direito penal propriamente dito. Agora, existe uma relação direta entre aumento de criminalidade e segurança pública ou atos de gestão administrativa propriamente ditos. Tu vê essa relação também como algo relevante para justificar o aumento da criminalidade, Bruno? Sem sombra de dúvidas. Nós estamos implementando, e eu falo, o Brasil como um todo, mas o Rio Grande do Sul, uma situação muito, muito especial, nós estamos implementando uma política de segurança pública que é considerada já ultrapassada, que é a política do combate à criminalidade. As políticas de segurança pública mais modernas, elas são políticas de policiamento cidadão, em que a polícia ela não está preparada apenas para o conflito. Evidentemente que precisa ter algumas tropas próprias para o conflito, mas o policiamento ele tem que ser um policiamento de pacificação. Tem que ser, e eu brinco que no nosso tempo de escola, volta e meia havia um brigadiano na frente da escola que todo mundo conhecia pelo nome. Era aquele policial que ele não estava lá dando a segurança pela arma que ele tinha. Ele estava dando segurança porque ele era conhecido dos pais, ele era conhecido das crianças. Ele estava ali pela presença dele amistosa e não bélica. E nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos criando uma política de segurança que ela é totalmente do conflito. Hoje, a Brigada Militar, tão maltratada na sua carreira pelo Estado, ou seja, com salários baixos, parcelados, com equipamentos sucateados, não se vê um brigadiano que não esteja de colete à prova de bala, de pistolas, pronto para o conflito. E isso, naturalmente, que inibe uma parcela bastante grande da população. Sim. Ou seja, aqui no centro, a pessoa que caminha pelo centro da cidade, ela vê na polícia militar uma proteção. Agora, certamente, as pessoas que habitam as periferias, elas vêm com certo receio. Porque lá nas periferias, essa polícia é a polícia que viola direitos, que revista uma pessoa sem suspeita alguma, que muitas vezes conduz a uma delegacia sem haver absolutamente nada, que agride apenas porque não houve um tratamento subserviente dessa pessoa. Então, em comunidades mais afastadas e periféricas economicamente, essas pessoas elas acabam temendo a polícia e não tendo uma relação, uma relação pacífica. Mas tu verificas essa mudança aí de paradigma no controle em relação a qualquer tipo de crime ou a relação com as drogas tem, né, um aprofundamento mais interessante aí para se estudar? Eu não tenho dúvida que foram as drogas que mudaram esse nosso cenário. Nós temos uma política de drogas, de guerra às drogas, e esse nome vem de uma política americana, que nosso ordenamento adota desde 1976. Vai fazer 40 anos que nós temos essa política e em 40 anos nós só perdemos para essa política. Ou seja, nós não diminuímos o consumo, nós não diminuímos o tráfico e esse tráfico se aparelhou e se tornou violento. Hoje os nossos presídios eles são tomados em mais de 70% de pessoas que são traficantes, pequenos ladrões que cometeram pequenos furtos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são crimes sem violência. A violência ela gravita no entorno do tráfico, mas o tráfico em si ele é uma relação comercial, é uma relação de varejo.
O grande traficante, aquele traficante da literatura, do cinema, que está sempre muito protegido por armamentos, esse traficante ele não chega nem perto do presídio. O traficante que é preso é o traficante miserável, que vende pequenas quantidades para sustentar a sua família. Não estou defendendo o tráfico, mas isso é uma constatação. Ou seja, nós estamos enxugando gelo. A nossa polícia está focada em prender essas pessoas, o nosso judiciário está processando e condenando essas pessoas, e essas pessoas elas não contribuem para a criminalidade violenta. Essas pessoas elas fazem parte de uma exclusão social que forçou elas a ingressarem nesse mundo do crime. Então nós precisamos rever a nossa política de drogas, não há dúvida quanto a isso. Eu costumo usar um exemplo. Caminhando pela cidade, se vê volta e meia as pessoas vendendo numa caixinha de frutas, vendendo carteiras de cigarro. É aquele contrabandista que traz do Paraguai alguns maços de cigarro. Se vê, é uma ilegalidade. Agora, não se ouve falar do sujeito que vende cigarro ser um sujeito violento, que executa um outro para dominar aquele ponto de venda de cigarro. Por que isso existe na droga? Isso existe na droga pelo proibicionismo. Então é o proibicionismo que gera essa violência. Talvez se nós legalizássemos as drogas, nós diminuíssemos a violência. Eu acho que a gente pode finalizar o programa falando exatamente sobre isso. Então, qual é a tua percepção sobre essa discussão? Eu acredito que em 40 anos, só apresentando resultados negativos, é hora de dar uma oportunidade para uma virada de mesa nisso. Vamos tentar uma política criminal que não seja proibicionista. Em que sentido? Ela não pode criminalizar um consumo individual, ou seja, o que a pessoa ingere sem causar mal aos outros, isso é da esfera privada. O Estado não criminaliza o consumo de álcool, o Estado não criminaliza o consumo de tabaco, mas o Estado criminaliza o consumo de outras substâncias. Isso acaba gerando uma segregação. Existe algo na criminologia que é muito perceptível, que é o seguinte: o sujeito de classe média com uma quantidade muito alta de drogas é usuário. O sujeito de classe baixa com uma quantidade muito pequena de drogas é traficante. E quando ele é considerado traficante pelo Estado, ele entra nessa engrenagem e ele sai de lá só pior. Então, na minha visão, eu acho que nós deveríamos não só descriminalizar as drogas, como legalizá-las, as mais leves, e impedir que aquele sujeito que precisa se expor indo numa boca de fumo possa comprar em lugares em que haja um controle de qualidade, em que haja um retorno tributário desse consumo, e aí você começa a enfraquecer o comércio do traficante. Bruno, esse é um tema interessantíssimo. Com certeza eu vou te chamar outras vezes para conversar exatamente sobre isso, porque realmente as pessoas querem ouvir sobre isso, os nossos alunos querem ouvir, o curso quer ouvir, a instituição quer ouvir, a sociedade quer ouvir. Queria te parabenizar, pelo teu trabalho, que a gente está acompanhando, te dar as boas-vindas aqui no curso de Direito e, em relação ao programa, abrir as portas aí para ti para outras oportunidades. Muito obrigado, foi um prazer, eu fico à disposição. Então esse foi, conversei com o Bruno Seligman de Menezes, esse foi o programa de hoje, conversamos sobre o aumento da criminalidade, relações disso com o processo penal, com questões da própria sociedade. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima.